Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Espero que estejam tudo bem, tá? Que dia lindo que está hoje, né? Já foram lá fora pra ver? Hoje é dia 30 de agosto, né? O último domingo do mês. E graças a Deus estamos aí encerrando o 8º mês do ano. Nossa, como tá passando rápido, né? Vamos orar pra gente começar a nossa aula de hoje? Papai do céu, te agradecemos, Senhor, pela vida, ó Deus, te agradecemos por estar conosco, Senhor, sempre, por ser a nossa força, Jesus. Deus maravilhoso, cuida de cada uma dessas crianças e de suas famílias, ó Deus. Livra elas do mal, Senhor, abra a mente delas para que elas venham aprender da Tua palavra e ser obediente. Amém. Olha, hoje a nossa aula é sobre um amigão forte, muito forte. Quem vocês acham que existia de tão forte assim na Bíblia? Vocês lembram de alguém? Olha, eu conheço um. Já ouvi falar uma história muito 10 que vocês gostam bastante, tenho certeza. De alguém que tinha um cabelão. Quem será que é? Sansão, isso mesmo. Hoje a nossa história então é do nosso amigo forte chamado Sansão. A Bíblia conta, primeiro vamos falar o nosso textuário. O nosso textuário está em Salmos 73 e 26, tá? Vamos lá? Vamos ler junto? Vai ler aqui no celular para vocês. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Deus é a minha força. Faz aí, Coprô. A nossa força. Ele é tudo o que eu preciso. Tudo que a gente precisa é de Deus na nossa vida. Porque a nossa força vem dele. É Ele que nos faz forte nos momentos difíceis, não é verdade? Então, a nossa história é do nosso amigo, tá? Sansão. A Bíblia fala que o povo de Deus, por mais uma vez, estava se afastando do caminho de Deus. E Deus permitiu, então, que o povo filisteu, vocês lembram dos filisteus? Quem que eram os filisteus? É um povo que sempre maltratava os cristãos, né? O povo de Deus. Então, mais uma vez, o povo de Deus vem sofrendo na mão deles. E por 40 anos, mais um dia o anjo de Deus aparece para uma mulher e fala assim para ela, você não pode ter filhinhos, mas Deus vai te dar um filho. Só que você não pode beber bebida forte, você não pode comer comida impura. E esse filho não vai poder ser cortado o cabelinho dele, tá? Jamais, porque a força dele, o segredo da força dele estará no cabelo. E através da força dele, né, seria libertado o povo. Então, ela conta pro marido dela. O nome do marido dela era Manoá, né? Quem já foi aluno da Pro deve lembrar dessa aula. A gente já aprendeu sobre a história de Sansão. O nome do pai de Sansão era Manoá. A Bíblia não fala o nome da mamãe dele, tá? Então, o filho é gerado, né, no ventre dela. E Sansão nasce. Um menino forte, né? Nossa, a Bíblia conta que ele lutava, ele vencia, ele matou leão. Ele era muito forte mesmo. Porque Deus estava com ele, na verdade. E o cabelinho dele também não era cortado. Mas teve um dia, Sansão já estava grande, né? Ele se encantou por uma mulher de uma outra região que não era do povo dele, não era do povo de Deus. E ele se casou com essa mulher, mesmo contra o papai dele e a mamãe dele. E ele casando com ela, ela ficava assim, Sansão, conta o seu segredo para nós. Onde está sua força? E Sansão falava assim, minha força é se eu fizer isso. E não era, né? Mas até que um dia ela conseguiu fazer com que ele contasse. E ele contou para ela que a força dele vinha do cabelo, né? Deus tinha feito essa promessa para eles. E quando ele dormiu, né? Ela foi e contou para os filisteus aproveitou quando ele dormiu, foram lá e picotaram o cabelinho dele. E quando cortaram o cabelo dele, que ele acordou,
ele estava sem forças. O que foi isso, será? Foi a desobediência, não é? Eu acho que sim, ó. A gente sabe que Sansão, assim como todos nós, também errou, né? Mas ele desobedeceu a ordem dos pais para não se casar, né? Para não se envolver com pessoas que não eram da região dele, da tribo dele. E assim na nossa vida também, quando a gente faz alguma coisa de errado, sempre vai ter uma consequência, né? E então, ali ele teve a consequência dele, né? Ele contou para ela e perdeu a força. Ele ficou então ali no palácio, né, sendo maltratado pelos filisteus. Eles tiravam muito sarro dele, sabe? E ele se entristeceu muito, ele se arrependeu do que ele fez, de ter, né, desobedecido a ordem de Deus. E então, um certo dia, quando estava tendo uma festa lá, eles amarraram ele nas colunas do templo pra zoar com ele, pra ficar tirando sarro dele, sabe? Que triste, né? Pra uma pessoa que já serviu a Deus passar por isso. E aí eles estavam lá zoando dele, tirando sarro dele. Ah, Sansão, por que você não mata a gente? Ah, Sansão, cadê a tua força? Então ele orou a Deus e falou assim: Senhor, restaura a minha força só mais uma vez. Eu só te peço isso, nem que eu morra com eles aqui, mas eu quero destruir todos eles. E ali, então, Deus restaurou a força de Sansão. E Sansão com os braços, né? Braço direito, braço esquerdo, em cada uma das colunas, ele puxou com muita força e caiu todo o templo em cima deles. Todos os que estavam ali morreram, inclusive ele, né? Acredito que ele se arrependeu e pediu perdão a Deus pelo erro dele. Tanto é que Deus ouviu a oração dele e concedeu forças a ele novamente. Então, a Pro quer falar assim: todos nós erramos, tá? Todos nós falhamos, seja os personagens bíblicos ou a gente, mas a gente tem que obedecer a Deus, se arrepender. Quando a gente fazer alguma coisa errada, a gente tem que se arrepender e pedir perdão. Deus ouve a oração de quem se arrepende, tá? E lembrar sempre, ó, Ele é a nossa força e é tudo que a gente precisa. Sem Deus a gente não é nada, tá? A Pro quer falando assim, sei que vocês estão super atarefados, né? Se vocês quiserem fazer atividade, vamos fazer assim, ó. Pega uma linha, mamãe tem linha de bordar em casa? Tem? Se tiver, puxem pra ver se vocês conseguem arrebentar. Depois vocês me contam, tá? Aqui fala que, assim, ó, quando vai ser fácil de arrebentar, mas quando a gente vai arrebentando e vai unindo, vai amarrando uma linha na outra, vai se tornando mais difícil. Por quê? Porque quando a gente tá unido em Deus, não é fácil de destruir a gente não, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre em Cristo. E assim, ó, vocês podem desenhar, caso vocês queiram, claro, um momento em que vocês já se sentiram necessitados de Deus, né? E vocês clamaram e Deus esteve ali com vocês, na escola, andando na rua, né? Em situações assim, tá? Ou vocês podem também desenhar Sansão, que tal? A Pro mandou um ninho aí, um corinho pra vocês, Sansão. E vocês ouvem, pode desenhar conforme o hino, que tal? Pode ser? Ó, um beijão pra vocês, fiquem com Deus, a Pro tá com muita saudade de vocês, tá? Eu também. Né? E vamos orar? Papai do céu, te louvamos pela aula de hoje, Senhor, pela tua sabedoria, Senhor, pelo teu amor. Senhor, seja sempre a nossa força, Senhor, onde estivermos, ó Deus. Te louvamos por tudo, Jesus, amém. Ó, um beijão pra vocês, tá? Espero que tenham aprendido. E não vamos ser desobedientes, pois toda desobediência tem um castiguinho, né? Tem as consequências, tá bom? Então a gente tem que sempre ser assim, ó, pra somente coisas boas acontecerem em nossa vida, tá bom? Tchau!